Olá para todos que me assistem através do canal. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz esteja inundando o seu coração, que realmente uma alegria muito grande para mim poder, através desse canal, me achegar até você, até vocês que me assistem e poder trazer uma reflexão na palavra de Deus, essa reflexão que vai alimentar a sua fé, nutrir sua fé, edificar a sua fé, esclarecer assuntos que são tão importantes, que estão na palavra de Deus e que são necessários haver uma compreensão. Então, nós vamos fazer uma reflexão numa passagem bíblica e eu quero deixar essa mensagem que com certeza ela vai falar ao seu coração. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro, tá bom? E através dessas mensagens que são postadas, publicadas no canal do YouTube, estão sendo aí, havendo a oportunidade de muitas vidas poder serem alimentadas com a palavra de Deus. E eu quero já também pedir a você que assista o vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar e de também se inscrever no canal para ser notificado todas as vezes que houver uma publicação nova, você ser notificado e ficar ciente e poder também estar assistindo e estar compartilhando para que outras vidas também sejam assim alimentadas com a palavra de Deus. Amém? Então, meus queridos, eu também quero dizer que você, ao assistir o vídeo, lá no canal existe o espaço para os comentários. Você pode ali também fazer seu comentário, fazer sua pergunta, algum esclarecimento que você queira, e nós estaremos assim também incluindo nos nossos temas das mensagens assuntos que sejam esclarecedores para as dúvidas que cada um precise assim estar tirando, sendo esclarecido em temas bíblicos, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos meditar numa passagem que está no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler somente 2 versículos, são os 2 primeiros versículos desse capítulo, e que você, se tiver a oportunidade de acompanhar na sua Bíblia, ou caso não, eu vou fazer a leitura pausadamente para que todos possam assim estar acompanhando, né, o assunto que nós vamos tratar através dessa mensagem. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui a leitura, que Deus a aplique em cada coração em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, meus queridos. Essa carta aqui no livro de Romanos é uma carta do apóstolo Paulo, que escreveu para os cristãos que estavam em Roma, e a igreja recebeu essas instruções do apóstolo Paulo como orientações, como eles deveriam proceder, como deveria ser celebrado o culto, como eles deveriam se apresentar para adorar a Deus. E eu quero, através dessa reflexão aqui, trazendo essa mensagem para você, para o seu coração, eu quero que cada um esteja atento, que o apóstolo Paulo aqui, ele começa fazendo um pedido veemente. Quando diz assim, rogo-vos, irmãos, ele está fazendo uma ênfase num pedido, ele está dando uma ênfase em algo
que é necessário fazer. Então ele diz: eu vos rogo, irmãos, que vocês, pelas misericórdias de Deus, apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós vemos, amados, um pedido veemente que o apóstolo Paulo faz, mas também ele cobra uma atitude dos cristãos. Que atitude era essa? Da maneira como eles deveriam se apresentar para cultuar a Deus. Então eu quero, através dessa reflexão, dizer para os amados irmãos e irmãs que estão me assistindo, que é muito importante se congregar. Você ter uma igreja onde você congregue, onde você sirva a Deus e cultue ao Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, está escrito assim lá: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, no livro de Hebreus está dizendo que não é para se deixar de congregar. Congregar significa se reunir. Então, a igreja está aqui na terra para convocar o povo de Deus, os cristãos, aqueles que abraçam a fé em Cristo, para se reunirem em adoração ao Senhor. Aprouve a Deus que fosse estabelecida na terra a obra do Senhor, que estaria proclamando o reino de Deus. Jesus, na grande comissão, lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele assim falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, veja bem que a maneira de Deus operar salvação na vida das pessoas é através delas ouvirem a pregação do evangelho e crer. Então, a obra de Deus aqui na terra, ela está sendo realizada. As igrejas, elas têm essa missão. A igreja do Senhor aqui na terra, independente das denominações que tenham, mas a igreja que serve ao Senhor Jesus, que adora, que crê no Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, que crê que o Filho de Deus se manifestou em carne, habitou entre nós, trouxe o reino de Deus, crê que o Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz do Calvário, ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. Então a igreja do Senhor crê que o Senhor Jesus foi crucificado, foi morto, pagando o preço por nós, para que fôssemos libertos, transformados numa nova criatura, pudéssemos crer na sua palavra para ter a vida eterna. Por isso o Senhor Jesus não só morreu, mas ele ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e está hoje glorificado no céu, à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós, e nos enviou o seu Santo Espírito para nos guiar em toda a verdade. Então, queridos que me assistem, eu quero que você compreenda que a igreja está na terra com a missão de pregar o evangelho. Ela tem a missão de proclamar o evangelho, mas ela também tem um dever de cultuar a Deus. Então, essa palavra pode estar chegando a vidas que talvez deixou de congregar na sua igreja, talvez você tenha alimentado a concepção de que você pode ser crente em casa mesmo, você não precisa congregar em igreja nenhuma, porque toda igreja tem defeito, as pessoas têm defeito. Olha, o Senhor, ele estabeleceu a sua igreja. Quando Jesus estabeleceu a sua igreja aqui na terra, ele falou para os seus discípulos
Ele falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu quero que você saiba que desde que a igreja foi estabelecida pelo Senhor Jesus aqui na terra, há mais de 2000 anos, essa pregação do evangelho tem sido feita até então e vai continuar sendo feita até o Senhor Jesus voltar, e nada pode impedir o avanço da obra de Deus. Nada pode impedir, nem perseguição, nem toda sorte de oposição que houve contra a obra de Deus, nunca impediram a obra do Senhor de continuar, de prosseguir, de avançar e de alcançar vidas para o reino de Deus. Então eu quero deixar aqui, através dessa mensagem, que você que esteja me assistindo, obedeça o que está lá em Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, não deixe de servir a Deus, não deixe de ser membro de uma igreja evangélica que professa a fé em Jesus Cristo e que crê na Bíblia Sagrada como regra de fé e de prática. A verdadeira igreja é a que professa a Bíblia Sagrada como regra de fé e que crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O único que é mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, amados, veja bem, agora voltando aqui para os versículos que nós lemos. O apóstolo Paulo faz esse pedido veemente: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Olha bem, ele faz um pedido, depois ele pede uma atitude. Ele pede uma atitude dos servos de Deus. Se apresentem, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja bem que o culto, ele tem que ser prestado a Deus, ele tem que ser celebrado para adorar a Deus. E como que esse culto é realizado? É as pessoas se apresentando como sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É a pessoa ter a atitude, ter o esforço, ter uma dedicação, se apresentar, se dedicar naquele momento a cultuar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, quando ele diz, apresentem o vosso corpo, é se apresentar. Então, se você não está indo à igreja, se você não está se apresentando no culto, na celebração a Deus, para prestar um culto racional, um culto que Deus merece, onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é exaltado, aonde o Senhor é glorificado, aonde o nome do Senhor Jesus é louvado, você está desobedecendo o que está aqui. Então ele está dizendo: eu rogo-vos que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável. Olha bem, ele ainda diz agradável. As pessoas têm que querer agradar a Deus, têm que comparecer na casa do Senhor e cultuá-lo, tem que celebrar, tem que louvar, tem que adorar, tem que meditar na sua palavra, tem que dedicar ao Senhor o louvor, a adoração, o culto que somente a Ele é devido. Por isso que o apóstolo Paulo dá tanta ênfase aqui. Ele fala: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem, que vocês apresentem o vosso corpo. Ele está dizendo que a pessoa tem que estar presente fisicamente na casa de Deus, que é o culto racional. Está dizendo aqui, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, irmãos, nós estamos numa época em que muita gente tem pensado em não congregar, e dessa forma não estão agradando a Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui com uma ênfase muito grande,
que essa atitude é uma maneira agradável de servir ao Senhor, prestar o culto racional, prestar um culto a Deus. Não é somente ir à igreja por ir, não. Não é somente ir à igreja e ficar entojado no banco, na cadeira, sentado, né? E não dedicar ao Senhor o louvor, a adoração e a glorificação a Ele. Não prestar atenção na ministração da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma, ela é o alimento para o nosso espírito, ela é o alimento da nossa fé. Então, quando se vai à igreja, se vai para também nutrir a fé e fortalecer a fé. Então, meus queridos que me assistem, essa ênfase que o apóstolo Paulo dá aqui é um pedido veemente para eles terem uma atitude de agradar a Deus. Que atitude é essa? Prestar o culto a Deus, prestar o culto racional. Então aí ele diz, e não, no versículo 2, não vos conformeis com este século. Há versões da Bíblia que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejamos aqui o final do versículo 2, quando ele fala que experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas só pode ser experimentado isso, ele está dizendo, para que experimenteis essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem que ter essa atitude de cultuar a Deus, de se apresentar para adorá-lo, de apresentar o corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É aquela adoração de todo o coração, é aquela adoração com gratidão a Deus, porque dele provém toda boa dádiva e todo dom perfeito. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que é bom vem da parte de Deus. Então, queridos, a gente tem que se apresentar na casa do Senhor, se esforçando mesmo, se apresentando como um sacrifício vivo, santo e agradável, procurando agradá-lo e prestando esse culto racional. Aí quando ele fala no versículo 2, ele começa dizendo, e não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo. Isso aqui quer dizer o seguinte, não ande de conformidade com esse mundo. Você vê que nesse mundo que nós vivemos, que nós presenciamos, as atitudes das pessoas, há um declínio da fé, há ensinamentos errados que são contra a palavra de Deus. Esse mundo cheio de corrupção está induzindo as pessoas a viverem na prática do pecado, na prática das coisas erradas. Você vê o aumento da corrupção, você vê o aumento do roubo, você vê o aumento da falta de amor das pessoas uma para com as outras. Você vê o aumento da falta de respeito entre as pessoas. Você vê o incentivo a práticas erradas que são contra a palavra de Deus, legalização do aborto, né? Legalização de drogas, tantas coisas que são prejudiciais ao ser humano, e esse mundo caminha nessa direção contrária à palavra de Deus.
Mas nós, como servos de Deus, nós andamos na contramão desse mundo, porque nós andamos segundo a palavra de Deus. Então, quando ele diz, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse século, ele está dizendo, não se amoldem, não se conformem, né? Não ande de conformidade com os ensinamentos desse mundo. Aí ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras versões da Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento significa compreender a palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, compreendam a palavra de Deus, a verdade que é a palavra de Deus, compreendam a mensagem da palavra do Senhor, abra o coração para receber essa mensagem, entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está expressa através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus queridos, a ênfase que está dada aqui nessa passagem é justamente para que o povo de Deus esteja posicionado, esteja praticando a palavra, esteja tendo a atitude de servir a Deus, a atitude de congregar na igreja, a atitude de adorar a Deus em espírito e em verdade. Aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele dá essa ênfase. Ele diz, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a atitude de prestar culto a Deus. E não vos conformeis com este século, não ande de conformidade com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus queridos que me assistem, se você ainda não é um crente em Jesus, ainda não professou a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, eu quero dizer para você, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele falou lá no livro de João, capítulo 14, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, para você ter comunhão com Deus, você tem que abraçar a fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Faça isso. Tome essa decisão, tome essa atitude, abra o coração, creia na palavra de Deus, creia no Evangelho e procure uma igreja uma igreja evangélica, onde você possa congregar, onde você possa servir a Deus, onde você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, onde você possa prestar culto ao Senhor verdadeiramente. O verdadeiro culto é a adoração em espírito e em verdade. Então, que você possa ter essa atitude. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo, que talvez esteja oscilando na fé, essa mensagem é para você fortalecer a sua fé. E para você ter a atitude, como o apóstolo Paulo diz aqui, né? Se apresenta para cultuar a Deus. Vá na igreja, cultue, celebre, adore, glorifique a Deus e não se conforme com esse mundo. Nós estamos numa época em que muita gente tem sido induzida a se amoldar, a andar de conformidade com esse mundo. E esse mundo, repito, ele anda na contramão da palavra de Deus. Então, como igreja de Cristo, nós como povo de Deus, nós andamos na contramão do mundo, porque nós andamos em linha com a palavra do Senhor.
E como porta-voz da mensagem da salvação, eu quero dizer, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele transforma a vida do mais vil pecador numa nova criatura. Numa nova criatura, onde a pessoa é transformada e passa a ser propriedade exclusiva de Deus, como está em 1 Pedro 2,9. Então passa a ser propriedade exclusiva de Deus, passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, diz a palavra. Então que você possa receber essa mensagem, abrir o seu coração, você possa nutrir a sua fé através dessa mensagem e que ela abençoe sua vida. A todos que me assistem, de uma maneira especial, esteja alcançando vidas aí para o reino de Deus e que de uma maneira toda especial também esteja aí avivando a fé dos amados irmãos em Cristo. E que Deus assim abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe sua vida, abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e física. Que o Senhor abençoe com as ricas bênçãos do céu a todos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor. Graça e paz.